E aí, cambadinha! Sejam bem-vindos à Cambadinha Gamer. E como a gente sempre fala, Conguinho, não basta ser gamer, tem que ser nerd. E hoje nós vamos falar sobre o tema que tem causado revolta na internet. É isso aí, Billy. O que aconteceu, Conguinho, com o nosso Capitão América? Steve Rogers, agente da Hydra. E olha só, cambadinha, a Marvel veio com uma bomba há poucos dias. O roteirista, né, o queridinho Nick Spencer, o novo roteirista da temporada de Capitão América nas HQs, veio com a seguinte notícia para nós, comigo, que Capitão América sempre foi um agente da Hydra. Nada a ver, irmão. Mas como isso, Coguinho? Cara, sem noção, né? E a galera tá chorando. É o Capitão América da depressão, Coguinho. Because a vision softly creeping. A galera tá recebendo essa notícia e tá dizendo assim, ó. Porque não conseguem aceitar que o nosso querido Capitão América, personagem que foi criado na década de 40, um símbolo da liberdade, É manchado. o símbolo do patriotismo contra o regime nazista que ceifou milhares de vidas na nossa história, se tornando um vilão. E olha só, Gugu, isso dá muito pano pra manga. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. A gente não podia deixar passar em branco. E olha o que acontece. Pano pra manga? Pano pra manga. Vai dar pano pra manga, né? Porque hoje nós estamos com a camisetinha de novo. Né? Tava friozinho, Conguinho? Não. Lá na África tava, ó. Certamente que sim. Vamos pensar o seguinte, camadinha. Nas histórias em quadrinhos, toda mudança ela é importante. Toda mudança é importante. Porque senão fica sempre naquela rotina, naquela mesmice. As histórias continuam sempre naquela. Só que toda mudança é boa, Conguinho? Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes sim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tem os prós, Às vezes sim. tem os prós e os contras. Porque mudar por mudar, às vezes não faz nenhuma diferença no decorrer da história. Porque a verdade, Billy, desculpa eu acho que daí sai toda fora daquela vontade que tu tem de assistir o personagem. Então, se eles mudassem, cara, ia ser totalmente, sabe? Perde um pouco o sentido, né? É, porque não tem jeito, porque assim, ó, o Steve Rogers, ele pensa de um jeito de ajudar sempre o próximo. Ele tem uma moral elevada, Isso, altruísta. isso. E aí agora o cara vai lá, tudo que até agora os outros roteiristas fizeram, o cara vai lá e chuta o balde e... Chutou o balde com os dois pés, o Nick Spencer. Ó, E o que a gente percebe, Conguinho? Quem não acompanha as histórias em quadrinhos está começando a conhecer Capitão América pelos filmes da Marvel. Né? Sim. A saga do Capitão, junto com os Vingadores, o último filme que saiu, Guerra Civil. Então a imagem no cinema está formada. Steve Rogers é o herói. As pessoas elas já estão com uma imagem na cabeça do Capitão América. Os filmes estão reforçando isso. Essa figura dele como herói. Então, por um lado, a gente percebe que os filmes andam independentes das histórias em quadrinhos. Há uma liberdade criativa. Bom, por um lado, isso é bom. Mas a nossa preocupação é o seguinte. Eles estão criando essa história, Steve Rogers como um vilão, e eles vão ter que desfazer depois essa merda. Como já aconteceu isso. Porque uma hora ou outra, esse roteiro não vai mais se sustentar. Não vai se sustentar, porque Capitão América ele é o herói. Então ele como vilão, Cavadinho, vamos deixar vocês mais tranquilos.
Nós temos a certeza que essa história vai perdurar apenas uma temporada. A gente não sabe quanto tempo. Vamos pensar nessa história como um seriado de televisão. Vai durar uma temporada. Steve Rogers, capitão, vai ser um vilão. Mas vai chegar um momento que essa temporada do senhor Nick Spencer, esse cara, vamos mandar o telefone dele pra galera. Bom, Vai acabar essa temporada e eles vão ter que desfazer essa história para voltar o que era antes. E aí volta todo aquele desgaste para dizer que isso não foi, que aquilo não era bem assim, sabe, Conguinho? aquela E isso aí enche o saco, porque isso já foi feito com uma saga. Vamos dar um exemplo aqui, a saga dos clones do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, Spider-Man. Vamos explicar o que aconteceu nessa saga. Eles pegaram o Peter e clonaram o Peter, certo? O Peter Parker foi clonado. O nome desse clone se chamava Ben Reilly Conguinho. E eles começaram a mostrar as aventuras de Ben Reilly como Homem-Aranha também. Só que eles foram se estendendo tanto nessa historinha que os roteiristas acabaram se perdendo. E eles disseram o seguinte, olha só, o Ben Reilly não é o clone. Quem é o clone é o Peter. What? Cara, foi uma explosão na cabeça da galera. Sério isso? Isso aí, Coquinho. Falaram que o Peter, que era o clone, o Ben Reilly, sempre foi o Homem-Aranha original. Só que não fazia sentido nenhum, cavadinha. Eles tiveram, sabe o que, Coquinho? Que desfazer essa história. Tanto que nem se fala hoje em Saga do Clone. Também? nem falam mais nessa saga, foi deletado da história do Homem-Aranha, porque foi uma confusão na linha temporal do personagem. E é isso que nos preocupa, cambadinha. Será que isso pode virar uma confusão na linha temporal do Capitão América? Eu acho que sim. Como a gente falamos antes, para quem não conhece o Capitão América em HQ, que conheceu no cinema, o cara vai ficar perdido, totalmente vai ficar perdido, não vai entender nada. Porque ele não acompanhou antes as HQ, o que aconteceu, tudo. Aí o cara vai, assiste o filme, tá, mas o cara é meu herói, não sei o que lá, eu curto. Aí depois vem esse níquido. Aí ferra com tudo, né? Ferra com tudo, praticamente. Mas veja só, cambadinha, tudo tem um motivo. O principal é o quê? É criar curiosidade, chamar a galera para comprar história em quadrinho e vender. Esse é o objetivo da Marvel. Ela tem que vender. E nem que ela tem que vender no sensacionalismo. Essa história é sensacionalista. E para confirmar isso, sabe o que Stan Lee disse, o mestre das HQs? Pra quem não conhece Stan Lee, editor, Olha só o que Stan Lee disse. É uma ideia esperta demais. Eu não sei se eu chegaria a pensar nela, em fazer do Capitão um agente duplo. Mas ela vai deixar todo mundo curioso. Vai fazer você ler os quadrinhos. E eles provavelmente vão transformar isso num filme. Então não posso reclamar. É uma boa ideia. Mas, cavadinha, para encerrar esse vídeo, fica a pergunta. Será que para ter uma boa ideia, precisava manchar esse símbolo que é o Capitão América? Capitão América não é um só personagem. Ele existiu, sabe por quê? Porque ele se tornou um símbolo da Segunda Guerra Mundial. Foi um personagem que foi criado nesse contexto e as histórias em quadrinhos, as HQs, eram enviadas para os soldados nos frontes de batalha. Eles liam as histórias e se inspiravam. E quem ficava em casa esperando o esposo, o filho voltar da guerra, lia as histórias em quadrinhos e era uma esperança em dizer que aquela luta valia a pena. E essa luta valeu a pena, porque o regime nazista, que foi essa mancha na história, teve seu fim. A guerra foi vencida. Capitão América tem uma importância muito grande na nossa história em si, não só na história americana, mas na história mundial, e isso a gente não pode esquecer jamais. Então, para finalizar,
essa cagada vai ter que ser desfeita. Acertou, miserável. Aqui, comenta aí o que, Deixa que o seu vocês like. pensam. Comentem o que, que vocês pensam sobre isso. Deixem um like. E não é inscrito ainda? Se inscreve lá. Se inscreve. Tchau. Tchau. Escreve!